Fala, turma, estamos aqui diretamente de São Paulo, mais conhecido como os estúdios da Drum Filmes. Com essa turma aqui que nos acompanha hoje, grandes celebridades aqui no estúdio, né? Melk, Lucas Calvo, Franklin, Macedo Barber, Abrantes, Bianca Régia, né? Thiago Ogro, que daqui a pouco também vai estar aqui gravando com a gente. Mas, em nome dos nossos patrocinadores, Rei do Beiju, Macedo Barber, Tchael Multimarcas, Help Back, Ativa Baby, Bianca Régia, já falei? Bianca Régia Fotografia, tá aqui hoje só coordenando. Estamos com ela, Tia Tati do Ativa Baby. Tia Tati, Hello. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Tô muito feliz. Sério? De verdade, eu tô muito feliz. Cara, Feliz por esse negócio todo aqui. Eu tô muito feliz. a energia dela é diferente. É paulista, né? Traga um pouquinho de lá, né? Conta pra Sudeste. gente aí quem é a Tia Tati. Bom, quem é Tia Tati é muito interessante, né? Porque Tia Tati, ela nunca mais foi Tatiana Galli. Ela nem se lembra mais. Às vezes me perguntam, como é teu nome? Eu, Tia Tati. Tia Tati, Tia Tati. Todo mundo me conhece assim. Bom, eu sou Tatiana Galli, hoje proprietária do Ativa Baby, né? Profissional de educação física. Fiz muita coisa antes disso. Eu ouvi o Paulo falando que foi publicitário, né? Fez publicidade e propaganda. Foi minha primeira faculdade. Sério? Foi publicidade e propaganda. Não me formei. Putz. Não rolou. A maioria de publicitário que tem no mundo e que não é formado, eu sou um deles. Pois é, gente. Assim, eu amo comunicação, eu gosto muito dessa área, mas não foi uma coisa que me agarrou na época, assim. E fui fazer enfermagem, fiquei 14 anos trabalhando em hospital. Putz. Mas eu vou falar uma coisa pra ti, eu amo a enfermagem. Quem olha, vê a Tia Tati dentro da piscina, fala... Como é que tu trabalhava dentro de hospital, mulher? Pelo amor de Deus. Eu era louca do hospital, assim. Eu tinha dia de não ir embora pra casa porque eu queria ficar dentro do hospital. Não, trabalhando. Tá doido? Baguncei Pois tua é. vida. Quem te conhece sabe que é assim, né? Pois é. E que não é forçado. Não. É assim, eu vivo intensamente o momento em que eu tô. Independente ele qual seja. Né? E eu sou muito fácil de fazer transição. Então... Você não se apega, né? Não. Assim, eu normalmente me apego a uma missão, a um propósito, e eu vou nele, assim. E aí, o que acontecer no meio desse caminho... Faz parte do processo. Faz parte do processo. E eu vivo ele intensamente. Foram... Eu falei 14, mas não. 14 é da educação física. Foram 9 anos na enfermagem. E eu... assim, pirava trabalhando lá dentro. Era muito bom pra mim, assim. Era um dos momentos mais felizes da minha vida. Era o momento que eu tava dentro do hospital. Só que tinha uma coisa engraçada, que é a da Tia Tati. Aí começa a história, né, da Tia Tati. É que tinha uma coisa que eu não gostava. Dentro do hospital. Dentro do hospital. De trabalhar na pediatria. Por quê? Cara, eu não sei. Na Tu não verdade, gostava? hoje eu acho que eu sei. Mas na época eu não sabia. E hoje? Eu descobri. E eu vou te contar por quê já. Mas tem uma outra coisa também que eu não gostava. Na época. Comecei a fazer faculdade de educação física pensando em trabalhar com neuro. Eu queria fazer reabilitação de pessoas, trabalhando dentro do hospital com neuro. Fui pra faculdade, na época de estágio, consegui um estágio e aí eu falei, olha, eu só não queria trabalhar em 2 áreas. Aí o cara do estágio disse, qual? Eu falei... com criança e na natação. Loucura. Quando eu conto essa história, o pessoal falou... Mas como assim? Como assim? Eram as 2 áreas que eu fugia. No hospital da pediatria. E aí, na época do estágio, eu disse... Não quero criança e não quero natação. Só que eu descobri o porquê que eu não gostava de nenhum dos dois. Primeiro que eu não gostava de criança na pediatria. Porque eu via criança doente. Sim. Porque eu via criança sofrendo. Então, pra mim, ali, aquela relação minha com o bebê, com a criança, não era... Não era saudável. Não era saudável, nem pra mim, nem pra criança, porque eu não conseguia cuidar da criança. Eu ficava extremamente abalada. E a segunda coisa era porque eu aprendi a nadar na mesma raia que a minha irmã nadava. Só que a minha irmã tem 7 anos de diferença de mim pra mais. Então ela tinha... A tia Adri. Tia Adri. A tia Adri.
Pois é, vou falar dela aqui pra ela Outra saber pessoa- o trauma que ela me ofereceu. Outra pessoa que é Vai um ter amor. Se tiver o desafio, você já sabe o que é. Então, e assim, ela nadava do meu lado. Sim. Só que ela nadava 2.000 metros enquanto eu não conseguia fazer 500. Então, aquilo ali me frustrou muito. Então, natação foi uma coisa que eu nunca mais fiz na vida. E na época da enfermagem, a pediatria me incomodava. Só que foi o primeiro estágio da minha vida. Foi na natação e com bebês e crianças. Já fazia parte de um processo. Tava lá e eu não sabia. Putz. Eu tinha que passar por aquilo ali, mas não era o que eu esperava. Porque não era o que eu tinha previsto pra mim dentro da faculdade. Eu fiz 4 anos de faculdade fugindo da natação e do bebê. E da criança. E queria trabalhar Já era mãe nesse tempo? Não era. Não era. E é muito interessante, essa transição é muito boa. Aí, quando foi- vem a neném. Não, e aí quando foi que você chegou assim na enfermagem e falou, cara, não é isso aqui? Na verdade, foi um... Primeiro, calma aí. Como foi que tu saiu da publicidade pra enfermagem? Porque Essa aí é muito louca, né? Essa aí é muito louca mesmo. Eu acho que eu percebi na publicidade que a área que eu tava me comunicando ali, eu ia ter pouco contato físico e intenso com as pessoas. Ia Como ser você gostaria? como eu sou, né? Eu acho que eu nem gostaria, era uma coisa minha de dentro do meu coração que eu não fazia nem noção do que realmente eu gostaria. Porque eu comecei a fazer publicidade com 18 anos. Então acho que eu nem sabia o que eu queria ainda, né? Primeira profissão que veio na vida. Exatamente, assim. Como eu gostava muito de me comunicar, de criar coisas e tal, eu fui. No meio do caminho eu disse, cara, o meu contato com as pessoas vai ser superficial e não é isso que eu quero. Era o que eu via naquela época, não que seja. Mas era o que eu via naquela época, não era o que eu enxergava. E aí a enfermagem, ela veio porque eu queria estar perto de pessoas e cuidar de pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou fazer... A minha sogra era enfermeira, né? Mas na época ela não era minha sogra. Ela era sogra só da minha irmã. Ainda tem essa história, né? Um detalhe. Que a minha irmã é casada com o irmão do meu marido. É. Então são 2 irmãs e 2 irmãos. É uma maravilha, gente. É bom que economizou a sogra, né? Não, total. E ainda tem o outro filho que casou com a minha prima. Aí lascou. Economia mesmo, literalmente. E aí, Mas assim, é uma grande família. é uma grande família. Quem conhece Unidaça. eles, né? É. Quem conhece eles sabe como é que... Tipo assim, você chega no ambiente, você já se sente em casa, É verdade. né? A gente propõe isso mesmo. E é entre tapas e beijos, né? A gente se ama, a gente se briga, a gente se odeia e se ama. Aí o mais engraçado é que assim, ó, que todo mundo da família trabalha na empresa. Aí se você fala assim, ô tia Tati, eu queria ver se dá pra mudar tal horário. Fala com a tia Dri. Aí você chega na tia Dri e fala assim, tia Dri, eu queria ver sobre o pagamento. Fala com o Júnior. É verdade. Aí, Júnior, eu queria ver sobre a touca. Fala com o outro. Aí vai, verdade. um passando pro outro. Cada um tem uma função e cada um não se mete na função do outro. Não, e eu tenho uma coisa muito interessante pra te contar, mas eu acho que vai ser mais no final da nossa entrevista, com relação à família, né? Mas enfim, eu saí da publicidade por conta disso. Fui pra enfermagem e ali eu me achei, verdadeiramente. No primeiro ano do curso que eu fiz, o técnico de enfermagem, eu passei por uma situação de perda da minha avó. Sim. E a minha avó foi quem me criou, assim. Minha avó era meu... Sua mãe. Era. Minha mãe existia ali comigo e tudo mais, mas minha mãe trabalhava o dia todo. Vida de mãe que estava ali criando 2 filhas e tal. E aí minha avó era minha mãe, assim, né? No dia a dia e tal. E honro muito a minha mãe na posição dela e minha avó. Só que quem esteve no momento com a minha avó ali, da morte da minha avó mesmo, fui eu. E naquele momento eu tive certeza absoluta Você que eu aquilo. queria continuar na enfermagem. Então eu fui, me formei, fiquei, vivi anos maravilhosos lá. E eu fui para educação física porque eu não aguentava mais ver pessoas morrendo. Sério? Meu último setor no hospital era de oncologia. E oncologia é muito triste para quem trabalha lá dentro e se envolve muito com as pessoas. E essa sou eu, né? Essa é a Se Tati doa, né? que, cara, nossa senhora, eu vivo a vida do outro, assim, com muita tranquilidade, assim, com muita facilidade. Você entra sem pedir permissão. Sem pedir. E se não me deixar entrar, eu entro mesmo assim. E aí, eu precisava sair um pouco daquele núcleo, assim. Tava muito difícil pra mim. Setor de oncologia, tu interna um hoje, fica
6 meses com ele, de repente, ele se vai assim, sem deixar recado. Sem dizer assim, estou indo e foi. Não, fui. Só chegava no outro plantão e não encontrava mais. Cadê fulano? Foi Quando embora. não tinha uns que ficavam me esperando. Pensa num troço desse. Sério? Juro. Tinha paciente que pedia pra me ligar, pra eu sair de casa e ir pra lá. A intensidade do meu envolvimento, assim, Gabriel, era muito louco. Muito, muito louco mesmo. E aí, eu falei, não, eu preciso sair um pouco disso, porque eu tava começando a me envolver demais. E tava começando a mexer emocionalmente comigo, já aquilo. Comigo, com a minha família. Já era casada? Já era casada. Tava com o Fábio já nessa época. E tava mexendo muito comigo, com a minha estrutura familiar. E aí, eu fui começando a buscar outros nichos. Só que a minha ideia era continuar na área hospitalar. Só que com reabilitação e neuro. Só que em nenhum momento da faculdade me apresentaram esse conteúdo e disseram assim, olha, tu tens essa possibilidade. A faculdade de Educação Física não te apresenta isso com muita clareza. Então, eu não via isso no meu dia a dia, né? E, enfim, em São Paulo, muitas opções, né? Muitas opções. A que caiu na minha mão foi exatamente aquela que eu fugia, né? E na época, eu querendo sair do hospital para poder fazer outra coisa, cara, eu saí de 2 hospitais que eu trabalhava. Você só queria sair do hospital. Eu precisava sair daquele ambiente. Eu saí de 2 hospitais que eu trabalhava. Em São Paulo, a área da saúde razoavelmente bem remunerada para ir para um estágio de R$700 na Educação Física. Porque eu precisava sair daquele ambiente. Era você só algo queria uma fuga, né? Era algo que tava tornando tóxico já pra minha vida. Eu costumo falar que isso se chama zona de expulsão. Exatamente, né? Isso. E se eu posso dizer pra alguém aqui que vai assistir a gente, não espere esse momento. Porque é ruim, você não tem escolha. Exatamente. Você só tem que aceitar. É exatamente isso, assim. Você precisa aceitar o que vier na tua mão e às vezes não é... No meu caso, que tu espera. No meu caso deu muito certo, mas às vezes não é o que você espera, não é o que você quer. Mas tem momentos que dá certo, né? Como foi o meu. E aí? E aí que foi uma virada de chave na minha vida, assim. Eu passei a... Aí isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Eu fui convidada para ser estagiária num clube da Polícia Militar. Numa associação da Polícia Militar. Mas pra dar aula pra criança já? Pra dar aula pra criança. Lá era assim, chegou, bora dar aula. Aí, vamos lá, começou lá. Sim. E aí? Lá em 6 meses, eu fiquei como estagiária. E eu tava no 7º período da faculdade. Pra mim, o choque que tem nesse negócio aí da natação, com criança, é o primeiro mergulho. Sim. Eu passei por isso. A Bianca, então, minha irmã, ela chorou. Eu lembro. Maria Júlia tava com um período lá de engasgo, né? Eu lembro do primeiro dia da Maria Júlia. Pois é. E aí, cara... Aí, não, vamos fazer o mergulho dela aqui. Quando foi ver, a mãe dela... Meu filho, não deixa ela... Quando foi ver, a menina já tava voltando. Já tava voltando. É uma coisa de uma responsabilidade muito grande. Eu tô aqui agora, mas há 2 horas atrás eu tava fazendo uma live pra falar exatamente sobre isso, né? Quando a gente entra numa área, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento possível. E é algo que, na educação física, com muito respeito à minha profissão, a faculdade ela não te embasa muito para você ser um profissional, por exemplo, da área aquática. E da área aquática com bebês, então, menos ainda. Pior ainda, né? É muito difícil. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter informação dentro da faculdade. Quando você sai, você tem dificuldade de informação fora da faculdade. Eu tô formada desde 2008. Então, assim, em 2008 a gente tinha menos ainda informação. Então, era entrar e fazer o que dava. E orar a Deus e pedir, olha, protege aqui na hora que for entrar pra dentro da piscina, hein? Pelo amor de Deus. Porque a gente não tinha muita informação, realmente. Você já passou por um problema desse? Tu é doido. Já? Já. E aí? E foi agora, não foi na época de estágio, não. Sério? Foi há 1 ano atrás. Putz, olha aí, Bianca. Há 1 ano atrás. Olha que absurdo falar isso de mim. Mas, concorda ou não concorda, Thiago? Olha, não concorda com ele, por favor. Conta aí, por favor. Uma bebê, ela era prematura e ela tinha começado comigo com o projeto de recém-nascidos, que é um projeto inédito. Vai só a aí, gente, Bianca. só a gente no Brasil trabalha com recém-nascidos em piscina. Quanto tempo ela tinha? Ela tinha 17 dias. É loucura da mãe.
todo respeito. Você Tu pode, dava, por Thiago? favor, você pode incentivar as pessoas, por favor? Ó, cara de Thiago, olha Thiago. pra mim, querido. 14 anos, assim, eu sei o que eu faço agora. E Tá Lucas tudo bem. Calvo, se fosse tua filha, só, tu daria, Lucas? Olha aí. Ô, gente. Mas conta. Não vou contar, né? Não, conta. Vai que os caras têm filho, depois não vai querer nem me procurar. Não tem como, pô. Pois eu vou contar, A porque única aí... no Maranhão é ela. Ou tu vai com ela ou tu vai sem ela, meu irmão. exato. Então tu tem duas escolhas. Olha, por incrível que pareça, andam indo sem mim e fazendo besteira nos rios da vida, viu? Então é melhor comigo. Porque se acontecer, pelo menos eu sei o que fazer, né? O que aconteceu? Essa bebê tinha 17 dias. Ela era Chegar em casa, o Fábio vai chamar tua atenção. prematura. Escuta o que eu tô te dizendo. Fábio vai me matar. Ela era prematura, recém-nascida, de 17 dias. Na verdade, a contagem dela de nascimento para a contagem que ela deveria ter nascido, ela nem tinha nascido ainda, teoricamente. Ela estaria ainda na barriga. Ela deveria estar na barriga da mãe ainda. E aí, ela maravilhosa na piscina, cara. Os bebês pequenininhos na piscina, gente, vocês têm que ver. Entra lá no Instagram, olha. Porque é lindo, os menininhos assim, sabe? As meninas tranquilas, calmas, e deu tudo certo. E a gente fez tudo lindo. E aí tem uma técnica que a gente joga a aguinha na cabeça do bebê. A gente Com chuveirinho. Com chuveirinho, pra gente avaliar o reflexo do bebê. Pra ver se ele tá bloqueando a respiração, pra gente poder fazer o mergulho. E esse reflexo, ele é importante, ele tem que estar presente na vida do bebê. Diz que tem que olhar de frente, né? O pai tem que olhar. Isso, o papai e a mamãe ficam de frente, a gente olha de ladinho pra ver se vai bloquear e tal. Bloqueou, a gente vai lá e faz o mergulho. Ela fez tudo. Ela bloqueou, ela estava tranquila, ela não respondia negativamente à água no rosto. Absolutamente. Tu ri, né? Absolutamente nada. E aí eu vou e faço o mergulho da neném. E aí? 1 segundo, 2, Nada. 3, 4, 15 segundos. Putz. 17 segundos essa criança não volta a respirar. 22 segundos essa criança não volta Mas a você respirar. tava só com ela na piscina? Eu, ela, mãe e a avó que quase caiu de fora pra dentro da piscina. Mas assim, não tinha outros alunos. Não, era só o bebê, porque pra Experiência recém-nascido a gente única. atende individual. E acho que se tivesse outros, nenhum mais ia querer mergulhar nesse dia. Com certeza não. E eu tenho a gravação desse vídeo, né? Porque eu sempre gravo pra poder fazer a avaliação, pra poder ver depois, né? A condição de todas as circunstâncias e tal. Enfim, 27 segundos. Ela demorou pra voltar a respirar. Tá. O pai. Mas o pai não estava. Eu acho que graças a Deus, eu não sei, porque a maioria dos homens aqui disse que não me daria o filho, né? Então, graças a Deus, ele não estava no momento. Mas o que aconteceu, Gabriel? Eita, que a mãe naquela hora, ela só pensava assim, bem que Tiago falou pra mim não trazer essa criança pra cá. Eu sou teimosa. Pois é, e na verdade ela foi indicada pela pediatra, neopediatra, porque é uma neopediatra que a gente tem parceria. E ela disse, olha, a sua neném precisa de estimulação e a única que pode receber seu bebê é a tia Tati. Leva ela na Ativa Baby, que vai dar certo. Beleza, beleza. Ela trouxe, cara, que... Que responsa. Mas o que eu identifiquei, cara? E aí é onde eu falo, onde realmente precisa ter conteúdo para poder fazer essas coisas, sabe? Precisa ter estudo e pesquisa. O bebê, quando ele entra para fazer o mergulho, ele faz o bloqueio da respiração. Você entra com ele na água. Quando você sair, não é uma entrada que você vai ficar 1 minuto com a criança dentro da piscina. Não é isso. É uma molhadinha de rosto na água, a gente levanta o bebê. Automaticamente esse bebê já volta a respirar. O que aconteceu? E eu vou dar um desafio aqui pra galera agora. Coloca todo mundo a língua no céu da boca. E agora respira pela boca. Alguém conseguiu? Não, mas tem que colar essa língua. Cola. E puxa pela boca esse ar. Entra ar pela boca? Não entra. O que aconteceu com essa bebê foi exatamente isso. Na hora do mergulho, normalmente eles fecham a boquinha, então essa língua ela fica mais próxima do céu da boca. Fez pressão. A língua fez pressão no céu da boca. E aí ela não conseguia descolar a língua. Não é que ela não voltou a respirar porque o mergulho deu um problema. Foi porque ela bloqueou, a linguinha fez uma pressão no céu da boca e não saía de lá. E eu consegui identificar isso. E eu consegui fazer com que eu descolasse essa língua do céu da boca sem ter que colocar dedo dentro da boca da criança. Eu apertei a bochechinha dela assim, ó. E aí quando abriu, a linguinha desceu. Eu bati 2 vezes aqui, desculpa. E aí, ela voltou a respirar. Maju, ela teve um engasgo, né? Acho que era o quê? 3 dias?
10 dias. Ah. Ela mamando assim, teve engasgo. Aí, meu sogro pega, carrega pra cá. Minha sogra pega, carrega pra cá. A mãe pega, pega pra cá. Rapaz, eu peguei a criança e meti o dedo na boca dela, meu irmão. Não, Tipo, vomita aí, pelo amor de Deus. Thiago, saberia o que fazer, irmão? Sendo sincero, Maria de primeira viagem. Eu não sei, cara. Tem que resolver. Tem que dar um jeito, velho. É. Aí, eu fui e fiz o que eu podia fazer, né? Não foi? Ah, não, você é louco, vai rasgar a garganta, não sei o quê, dedo. Enfim. Gente, mais uma hora dessa é muito difícil. Aí a gente procurou um médico, né? Pra fazer o acompanhamento. Aí uma médica laçou, que ela passa, toda semana eu tinha que estar nessa médica. Uma médica, e era pago. Né? Não era plano não, era pago essas consultas, né? Meu irmão, no final das contas a mulher não resolveu nada. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente sentado na cadeira, eu acho, se não me falha a memória, acho que foi isso. Rapaz, vai lá na Dom, né? Não, na Pimpolho. Vai lá na Pimpolho que tem uma médica assim assada. Já pede patrocínio. Quem sabe, né? Outro, já pensou, cara? Vai lá na Pimpolho que tem uma médica assim. Ah, meu irmão, chegamos lá nessa médica. Senhora, já rodei São Luís todo. Todo mundo disse que não tem jeito, tem jeito, tem jeito. A última pessoa que eu fui disse que é só a senhora resolve. Aí ela foi explicar, né? Fez lá o procedimento dela todo e falou assim, olha... corta a língua dela, que ela tinha um freno preso, né? Mas coloca ela pra fazer natação, não foi? Foi isso? Olha, eu quero patrocínio também dessa pessoa. Aí, eu fui lá. Cheguei lá na natação. A mãe não teve coragem de descer pra piscina. Teve não. Aí foi eu sozinho. Aí, eu colocava a Maju na piscina, aí eu entreguei na mão da tia, fez lá o chuveirinho e tal. Na hora que ela mergulhou, a mãe me olhou assim, ó. Com o olho arregalado. Falei, minha filha, eu não sei o que ela tá fazendo. Se ela é professora, só ela sabe, pô. Né? Eu me lembro como se fosse hoje. E assim... Exatamente, essa desespero. Cara, e eu vou falar assim, ó. Pra quem tá assistindo e pra quem vai ver futuramente. Vale muito a pena. Ai, maravilhoso. Sabe por quê? Porque assim, você chega fragilizado, né? Por algum Sim. motivo. A pessoa nunca... Eu acho assim, né? No meu ponto de vista. A pessoa nunca procura uma aula de natação pra se precaver. Ela sempre procura depois que deu uma merda. Exatamente, né? exatamente. Aí, a gente procura... Cara, depois que você começa a ir na primeira... Na primeira não, que a primeira ainda é um baque, né? Vamos ser sinceros. Não, sim. Mas é depois que você vê que a sua filha já tá se familiarizando com aquele ambiente... Poxa, é muito massa, cara. É muito gostoso. E a gente precisa lembrar de uma coisa, Gabriel. O Brasil está em primeiro lugar em morte Por afogamento. por afogamento de bebês de 1 a 4 anos de idade. Sério? Sério. Então, assim, morrem mais de 3 mil bebês e crianças por ano. Eu digo que é uma pandemia Isso dá 1 ao dia? anual. Isso dá 1 ao dia, não é? Dá muito mais, né? 3 mil bebês ao ano. 10 ao dia, né? É mais ou menos isso. Putz. Então, assim, as pessoas ainda procuram só quando tem alguma necessidade muito importante. Ou já teve um trauma, caiu na piscina e tem piscina em casa, enfim. Ou saúde. Eu né? procurei pela saúde, né? Sim. Então, eu, sinceramente, eu falei, rapaz, eu acho que a gente vai gastar mais dinheiro ainda. Porque eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Aí, meu irmão, começou, a gente foi vendo, né? O processo. Nunca mais aconteceu. Olha aí. Destravamos o freno dela lá. Mandar um abraço aí pra doutora Tassíria aí que fez essa cirurgia lá. Foi incrível. Maravilhoso. Mulher sensacional. Ela é sensacional. Aí a menina engatou a língua, eu meti o dedo dentro da língua dela de novo. Aí a doutora Tassíria me olha com o olho arregalado assim. Você é louco? Vai botar o dedo aí? Eu terminei de cortar o freno. Sério, assim. É porque o cara não sabe o que vai fazer, mano. Você tá ali, a única reação que você tem é de fazer alguma coisa. Sim. Né? Sim, sim. E ela era toda pequenininha. Eu trepei em cima da cadeira da dentista. Bianca segurando Maria Júlia, Tarsília segurando a língua e eu metendo o dedo. Oh, meu Deus do céu. Imagina a cena. Tadinha da Maju. E a Maju no meio desse povo todo. Cara, e hoje ela, assim, graças a Deus, assim... Falar assim, né? Maria Júlia é uma criança, assim, que todo dia ela ensina alguma coisa diferente. Eu acho que toda criança é assim, né, Thiago? A tua já tá grande, já. Mas o nosso filho é diferente. Não,
Cara, todo dia eu aprendo alguma coisa com ela. Sim, sem dúvida. Eu costumo falar pra Bianca assim, eu falo, cara, tem semanas que eu fico longe dela, né? Aí eu falo assim, tô pra largar tudo que eu faço. Porque tem semana que eu saio de casa, ela tá falando A. Quando eu volto, ela já tá falando A, B, C. É. Aí eu, rapaz, qualquer dia eu vou sair de casa, ela tá com o dente mole. Quando eu chegar, ela já arrancou. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu passei por isso como mãe. De ficar muito tempo longe da Giovana. Porque nessa transição de eu ir pra educação física e me formar e me especializar e tudo mais, e eu engravidei em São Paulo e vim morar aqui em São Luís, né? E quando eu cheguei aqui em São Luís, eu não conhecia nada e nem ninguém na vida. Então eu fui trabalhar para um local aqui, como coordenadora pedagógica da área da natação. E eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Minha filha tinha 3 meses. Putz. Então, assim... Não teve escolha, né, cara? Não tinha na época. Graças a Deus durou só 8 meses. Mas foram 8 meses que eu perdi da vida dela. E Tati, outra coisa assim. Quando você entrou, né? Nesse ramo. A tua família já estava ou não? Você que trouxe todo mundo? Porque hoje todo mundo é atrelado, né? Ao projeto. Essa história é muito louca, porque... Na verdade, eu conheço São Luís por conta do meu pai. Separado da minha mãe, morando aqui já há muitos anos. A gente vinha para passear aqui, Sim. né? E eu me formei em 2008 em São Paulo. Então, eu vivi muito tempo em São Paulo ainda, trabalhando na área. E em 2014, o meu pai convidou o Fábio para vir trabalhar para cá com ele. Não você. Não eu, o Fábio. Eu que se lasque lá em São Paulo. Não, na verdade é porque eu em São Paulo eu tava muito bem estabilizada. Sim. A minha vida em São Paulo era muito tranquila, assim, dentro do que... Na verdade não, porque ninguém vive tranquilo em São Paulo, né? Mas... Não para, né? Não. Era boa a vida, assim, era financeiramente boa. Mas... E o Fábio queria entrar pra área de futebol. Então ele veio pra cá pra trabalhar com meu pai, porque meu pai tem uma escolinha de futebol aqui. Sim. Então, e meu pai, na verdade, foi quem trouxe os esportes esportes coletivos pro Maranhão, junto com uma rede de amigos. Foi? Foi. Meu pai é pioneiro aqui na área. Só que na época meu pai veio com futebol e com handball. E mais um monte da velha guarda aí junto com ele. Então, ele veio pra cá e montou a vida dele aqui. Em 2014, convidou o Fábio. O Fábio veio em março de 2015. Só que nessa transição eu descobri que eu tava grávida. Putz. Antes dele vir pra cá, pra São Luís, eu descobri que eu tava grávida. Ele ia desistir de vir. Eu disse, não vai, porque quem vai carregar a criança sou eu, pode ir. E aí, quando a gente decide depois o que a gente faz. Entre idas e vindas, eu vim pra cá, ele foi pra São Paulo e tal. Quando foi em agosto, um mês antes da Giovana nascer, eu disse, bom, vou pra São Luís pra ter minha filha lá. Aí eu tenho a Giovana lá e depois volto pra São Paulo. Eu tinha o projeto Ativa Baby, que não era Ativa Baby, não tinha esse nome ainda, mas o projeto delineado, ele era pra acontecer em São Paulo. Qual o nome? Não tinha nome. Ele só estava desenhado. Sim. Todo o processo estava desenhado do Ativa Baby Estimulação Terrestre Aquática, não das escolas de natação. Tu te lembra do projeto que começou como terrestre aquático? Vocês não chegaram a pegar essa fase? Já. Pegaram, não pegaram? Pegamos, que era todo sábado. Peguei isso, sábado à tarde, exatamente. Então, esse projeto era um projeto de São Paulo. Era pra acontecer lá. Eu vim pra cá em agosto, só que eu sempre amei São Luís. Eu sempre disse pra todo mundo em São Paulo que eu não viveria em São Paulo. Que minha vida não ia ser ali. E que se um dia eu tivesse que ir embora, eu iria principalmente se eu engravidasse. Cara, pronto, encaixou. Tudo. Assim, eu digo que Deus não fez um risco na minha vida que não fosse pra eu ser trilhado. E aí, o Fábio veio. Em agosto eu vim, tive a Giovana aqui e falei pra ele, eu não quero mais ir embora. Aí ele falou, cara, eu acabei de começar a trabalhar com seu pai. Eu não tenho dinheiro pra me sustentar, como é que eu vou sustentar você, a família, todo mundo? E não tem como. Eu falei, não, vai ter como, eu vou vir. Aí ele falou assim, bom, você é doida, né? Vem, então vem. E aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar para os outros, né? E por isso eu fiquei tanto tempo longe da Giovana. Mas em 8 meses eu decidi, assim, virar a chave de novo, engatar a primeira. E aí foi onde começou exatamente a minha visão de negócio, assim. Foi quando eu saí da instituição onde eu estava. Em menos de um mês eu estava com quase 20 personagens aquáticos, bebês e crianças. Estava rodando São Luís já, trabalhando com todos os bebês. E dia 12 de outubro de 2017, eu... enjoada já de não ter pra onde levar a Giovana, porque há 8 anos atrás
Não tinha onde levar a Giovana pra passear. Ou era o shopping, ou era a praia. Ou era praia, ou Ou era o shopping. shopping. Ou era o quintal da minha casa. Não tinha pra onde ir. Né? Quem é de São Luís e quem tá mais tempo em São Luís sabe disso. E aí eu falei, cara, eu não... Mas se não me falha a memória, já tinha casa do Ogro. Há 8 anos atrás. 2015. Aí. Tinha, olha aí. Eu tinha acabado de chegar aqui. E então eu falei, pô, eu vou começar a investir no meu negócio, né? No meu trabalho. Só que eu ainda não pensava em trazer o projeto pra cá. Era o meu trabalho, pessoa física ali, indo dar aula e tudo mais. Em 2017, uma pessoa me convidou pra fazer uma recreação com bebês e crianças no condomínio. Aí eu fui. Nunca que passou na tua cabeça que aquilo ali seria teu negócio? Nunca tinha previsto isso aqui. Porque depois que eu tive a Giovana, minha vida mudou, assim. Eu não pensava em fazer mais nada, na verdade. Eu não tinha mais... Minha cabeça não conseguia ter propósito. Eu tive uma maternidade muito conturbada. E aí é assunto para um outro podcast. Mas o outro eu quero que tu venha como uma pessoa. Quem que você quer que eu venha? Bora lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que recentemente vocês se converteram. Sim. Eu ia falar exatamente... Eu ia começar com você perguntando pra ti. Quando você me perguntou quem é a tia Tati, eu ia perguntar pra você antes de Cristo ou depois de Cristo. Porque existe. Existe a Tatiana antes da conversão e existe a Tatiana de depois. E essa... É muito louco isso, assim, porque o projeto começou em 2017. Em 2018, a gente abriu a primeira escola de estimulação aquática, porque a gente não vende natação, isso é uma coisa importante para dizer. A gente não fala sobre natação, a gente fala sobre estimulação aquática. E em 2019, nós já tínhamos atendido mais de 2.000 bebês. Entre estimulações, 2 anos. De 2017 a 2019. A gente já tinha atendido mais de 2.000 bebês. Chegamos em 2020... em 2020, nós já estávamos com o dobro. Nós já tínhamos chegado a quase 4.000 bebês. E depois de 2020 até 2021, eu terminei... Foi onde eu parei de contar. A gente tinha atendido até dezembro de 2021 mais de 5.000 bebês. Nossa, velho. Em São Luís do Maranhão. Quer dizer, em São Luís, mas de todo o Maranhão, porque vinha gente de vários lugares pro nosso projeto. Então vinha gente do interior, vinha gente de fora do Maranhão. Principalmente nesse que era de sábado à tarde. As pessoas vinham pra cá na sexta-feira. Era um evento, cara. O Ativa Baby sempre foi um evento, assim, sabe? Então eles vinham na sexta, ficavam no sábado pro evento e no domingo iam embora. A gente participou, acho que umas 2 vezes, não foi? Foi pouco, né? Nesse do sábado à tarde. A gente foi no... Já foram mais pra natação mesmo ali. A gente foi pro São João. É verdade, pro São João. Tem foto da Maju ainda. É verdade. No pula-pula e tal. É isso mesmo. E aí, enfim, 6 anos... O Ativa vai fazer 6 anos esse ano. Mas o ano passado foi o meu pior ano... Foi o pior ano da minha vida. Pessoal. E aí, quando a gente fala do pior ano da vida pessoal, a gente não tem como não atrelar ao pior ano da vida profissional. Assim, não tem como. Não tem como separar. É uma pessoa só, né, cara? É uma pessoa só. E a gente ainda não tinha consolidado a empresa ao ponto de que quem estava à minha frente pudesse levar tudo sozinho. É como a gente sempre conversava, né? É muito difícil, né? Pra gente que ainda tá engatinhando, assim. Eu me vejo engatinhando ainda, né? Eu me vejo caminhando. Agora, então, eu me vejo renascendo. Né? Depois da gente ter se convertido. Então, o ano passado... Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei, assim, para as pessoas saberem. Eu contei para poucas pessoas. Novembro de 2000... Que ano a gente tá mesmo? 23, né? 23. Novembro de 2022, ano passado, uma amiga minha que é contadora falou para mim assim: se eu não acreditasse no seu projeto, se eu não te conhecesse antes mesmo do meu filho nascer, porque você cuidou de mim quando ele estava na minha barriga, eu ia falar para você faliu, fecha as portas. Sério? Sério. Era para eu ter fechado as portas do Ativa Baby depois de receber mais de 5.000 bebês, com 5 anos de estrada, uma história linda. Um projeto falido. Nossa, faliu. E não faliu financeiramente, só. Ele faliu na minha gestão, em como eu estava me posicionando ano passado, como eu larguei mesmo mão, porque eu estava passando por uma fase muito difícil emocional mesmo, assim, sabe? É assunto para podcast 2 horas, mas como eu sei que tem já gente esperando...
Eu juro que eu não vou ficar 2 horas aqui. Não, continua. Enfim, foi uma fase bem difícil mesmo, assim. Eu tive Covid 3 vezes. Nossa. Todo ano eu tive Covid. Eu Você tive não 2020. Você não tem um calcanhar isolado não, né? Não. Vixe. 2020, 21 e 22. Eu tive. E o de 2022 foi a cepa daquela Omicron da vida lá, que tava pegando a parte neurológica. Então as pessoas estavam ficando esquecidas. Alguém teve essa Covid aqui? Diz alguém aí que tá... Teve, turma? Não? Poxa, sacanagem. Só eu mesmo. Só a Bianca. É, Bianca? Não? Foi... Nunca teve? Não? Covid? Ave Maria. A Omicron, você não chegou a pegar essa última cepa. Não, ela teve uma Covid assim que ela queria passar dela pra mim. A gente foi fazer o teste no carro, aí ela no banco de trás com Maria Júlia e eu dirigindo, aí ela falando. Aí no rangedor. Queria fazer o teste porque eu tô me sentindo meio ruim, não tô sentindo cheiro de nada, nem gosto de... A médica fez lá, a enfermeira. Moça, você tá com Covid. Vai pra casa, se isolar. Não, faça o teste nele, que ele tá junto comigo. Faça aí nele. Rapaz, eu fui fazer aquele negócio. Ou coisa ruim. Ou coisa ruim. Minha Não irmã, tava. Lá em casa eu tenho calcanhar isolado, velho. Fábio. Pois é. Fábio, as 3 Covids que eu tive, eu do lado dele, dormindo do lado dele. Não pega, irmão. Ele nunca pegou. Não pega. E eu falei, cara, eu tenho calcanhar isolado. Ela, não acredito. Essa mulher fez o teste errado. Eu falei, aí ela queria que eu fizesse novamente o teste. A mulher disse, não, tá tudo certo, deu que ele tá... A senhora vai pra casa, Se convença, mulher. A senhora vai pra casa, se isola e tal, pronto. Aí ficou desse jeito. Pois é. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Hoje, o Ativa continua ou para? Não, jamais parará. Em dezembro foi o meu choque, né? Pronto, calma. Eu quero te botar pra um outro programa. Tá, E eu quero que tu traga uma pessoa. ótimo. Quem você traz? Olhando pra câmera. Faz o convite. Eu trago... A convocação, melhor falando. Eu trago a minha irmã. Tia Adri. A tia Adri, ela tem que vir, porque ela faz parte dessa história. Então pronto. Tia Adri, sinta-se convocada para o nosso próximo podcast, certo? Ela vai adorar, ela detesta falar em público. Tia Tati, um conselho pra tia Tati de 10 anos atrás. Olhando pra câmera. Faça tudo de novo do mesmo jeito. Porque o resultado que eu tenho hoje é exatamente o resultado conforme o que eu vivi. Sério? Sério. Considerações finais. Quem quer encontrar o Ativa Baby vai aonde? Ah, maravilhoso. Nossa Senhora. Vai rodar São Luís inteiro agora, porque a gente tá com 4 unidades, indo pra 5ª, né? Glória a Deus. Amém, Senhor. Olha só. É bem fácil que logo esteja assim, que nem o Caminho, Mateus, né? Amém. Cada um em um bairro, já pensou? Eu ouvi um amém, galera. Bem alto, um amém, amém. E os anjos digam amém. Mas a gente, pra ficar mais fácil, eu acho que é mais tranquilo entrar no Instagram da Ativa Baby. Aí lá tem o linkzinho na bio. Aí Pois no pronto. link da bio dá pra ir se direcionando. Tia Tati, foi um prazer te receber aqui. Maravilhoso. Eu tô muito feliz. Te espero aqui com a tia Adri. Com certeza. Ela, olha, a hora que ela souber Você que a acha gente que ela convidou. vem? Cara, ela vai ter que vir agora. Ela não vai ter muita opção. Turma, esse foi o episódio de hoje com tia Tati da Ativa Baby. Fiquem todos com Deus. Forte abraço do Morales. Valeu.